passo de cada vez, não caia em armadilhas. É esse o tema da campanha que começa hoje em unidades do SESC para alertar sobre os perigos das quedas para idosos. Essa é a sexta causa de óbitos em pessoas com mais de 65 anos, de acordo com a OMS. A Universidade Federal de São Paulo estima que quase 30% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano e 13% caem de forma recorrente. Para falar um pouco mais sobre a Semana de Prevenção de Queda em Pessoas Idosas, eu recebi aqui a Alessandra Nascimento, ela é assistente técnico do SESC SP. Oi, Alessandra, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada a você. Vamos falar da programação para esse ano. É uma campanha que vocês fazem de forma recorrente, mas esse ano ele tem um enfoque diferente, né? Isso. Esse ano, o trabalho, a gente vai trabalhar com a questão da dupla tarefa, ou seja, quando o idoso faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, principalmente quando ele está caminhando e, por exemplo, fala no celular ou carrega a sacola, ou além da sacola vai passear com o cachorro, essa atenção fica dividida e o idoso já tem uma perda natural do envelhecimento, do processo de envelhecimento, e com essa perda, essa atenção dividida, ele perde o equilíbrio e pode levar à queda. E isso tem acontecido, é o que vocês repararam, que levou a essa programação pensando nessa questão nesse ano. Exatamente. O que vocês têm visto? Nós estamos, para pensar nessa temática, a gente sempre vê o que está acontecendo, né, por meio de pesquisas, enfim. E os artigos científicos estão mostrando que esse é um risco alto, né? A dupla tarefa para o idoso é um risco alto de quedas. E é uma consequência, então, dessa população de forma mais ativa, né? Também, Isso. Porque está sempre fazendo mais atividades e diferentes tipos de atividade. É uma consequência desse mundo que a gente está vivendo agora. Exatamente, da sociedade contemporânea, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a questão não é para deixar de fazer, mas o tempo precisa ser maior para o idoso. Reduzir o ritmo dessas atividades. Isso, porque ele já tem essas perdas naturais, né? Então, isso precisa ser feito com um foco maior, uma vez que a atenção já está dividida. Então, eu preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo, né? Mesmo em casa, quando eu estou cozinhando e toco o telefone, né? Não sair correndo. Enfim, o foco tem que ser mais específico para o que a pessoa está fazendo, mesmo que seja mais de uma atividade, para que não ocorra o desequilíbrio, o risco e a queda. E como que isso está sendo trabalhado nessa programação desse ano ali no SESC? Então, nós temos programações em todas as unidades do SESC, de maneira gratuita. E aqui a gente tem um livreto de programação. Vamos mostrar aqui, gente, olha. Que dentro desse livreto, né? Nós temos dicas, né? Então, falar o celular e caminhar, as dicas, isso. E também do que precisa Atenção ser no feito. trânsito, por exemplo. Isso. Né? A pessoa está distraída e vai passar no sinal verde para o carro, por exemplo. Né? Então, o foco tem que ser muito forte mesmo. E aí, nesse livreto, a gente tem várias dicas e também a programação de todas as unidades. Toda a programação está aqui, mas as pessoas podem acessar também através do site, né? Isso. Que é sescsp.org.br/prevenção de quedas, a gente acredita aí para vocês. Lá eles têm acesso a toda a programação. Toda a programação. Que tipo de atividade que eles podem ter? Desde um bate-papo com gerontólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, até os exercícios físicos que podem ser feitos para melhorar essa questão neuromotora, ou seja, coordenação motora, tempo de reação, agilidade. Então, isso precisa ser treinado, né, para que essa perda não seja tão efetiva, e circuitos de exercício e também a questão da atenção plena, ou seja, tem atividades que tem unidades que vão passar o mindfulness. Você estava falando isso para mim, né, de meditação, é muito bacana, é importante então. Para a pessoa ter atenção nela, né? No que está fazendo ali naquele momento. Como exercitar isso, né? Porque às vezes a gente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e o corpo não corresponde, principalmente, né, no caso dos idosos. Então, eu preciso ter um foco maior para realizar as atividades. Não é nem só a questão de várias atividades ao mesmo tempo, né? Às vezes você está fazendo uma atividade, mas está com a cabeça lá longe. Exatamente. A meditação, então, ajuda nessa questão e vai estar sendo trabalhada. Isso, tem unidades que vão trabalhar com a respiração, né? Trazendo mais esse alinhamento, esse equilíbrio mesmo, tanto interno quanto externo, né? E agora, a gente fala de queda, para muitas pessoas isso pode parecer bobo, mas as consequências são graves, né? São graves. De que forma vocês estão estudando isso? O que vocês veem? O que acontece com os idosos? Então, 70% das quedas ocorrem em casa, né? No ambiente doméstico. E
1 em cada 3 idosos já caiu, né? E isso pode ser recorrente. Então, o que a gente sempre fala é que isso é um trabalho é uma campanha muito importante, muito séria, né? Porque isso acontece frequentemente. É comum, né? É comum. E aí a gente tem as comorbidades, né? Quando tem a queda, não é só a questão da queda, mas as doenças que vão acontecendo por causa da queda. Quais, por exemplo, Alessandra? Então, por exemplo, se o idoso já tem uma osteoporose, né? E aí tem a queda, e aí precisa colocar uma prótese, por exemplo, no fêmur, precisa ficar muito tempo deitado, né? Isso pode dar uma embolia pulmonar, por exemplo, né? Então, a queda é o início de um problema que vai ser muito maior. Um problema de saúde com várias consequências. Com várias consequências. Então, é importante prevenir para que isso não aconteça, né? É um alerta, na verdade. A campanha traz esse alerta para que essa prevenção seja o tempo todo. Então, essa programação não é só para os idosos, também para os cuidadores, para os familiares, que eles que têm que também prestar atenção nisso, né? Exatamente. Então, os interessados na temática, os cuidadores, todos precisam estar atentos. Quem mora com o idoso, né? Todas as pessoas, realmente é muito importante. Para finalizar, vamos dar algumas dicas rápidas e que sejam fáceis de colocar em casa, por exemplo? Tem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar isso em casa? Então, como eu já falei, a questão de prestar mais atenção no que vai fazer. Então, se vai cozinhar, tem que cozinhar mesmo, né? Então, ficar de olho no fogo e esquecer as outras coisas, né? Naquele momento. Então, se vai caminhar, já tem a questão dos buracos nas calçadas, infelizmente. Então, sim, a gente fala muito aqui no Repórter São Paulo, inclusive. Então, eu não posso caminhar, usar o celular, esperar para atender o celular depois, né? Ou também deixar os braços livres na hora de caminhar, porque às vezes eles querem, com uma mão tá com a sacola, na outra está carregando o cachorro para passear. Isso a pessoa já perde totalmente o equilíbrio, o braço precisa estar solto na caminhada, na marcha. Né? Tá legal, dicas importantes aí da Alessandra. Vamos falar do site mais uma vez, para vocês ficarem de olho na programação, sescsp.org.br/prevenção de quedas. A programação segue até quando, Alessandra? Até o dia 30 de junho. Começa hoje até o dia 30. Então tá certo. Muito obrigada por ter vindo aqui, Eu Alessandra. que agradeço. Boa tarde para você. Boa tarde.